Então, meus irmãos, então a nossa palestrinha, ela aborda esse tema que foi tão bem apresentado por esse desenhozinho, esse filmezinho do Chico, e é uma lição de generosidade, né? E a bibliografia está aí nesse vídeo, né? Lição de generosidade de Chico Xavier, que você precisa conhecer, né? Tá lá o link, né, do YouTube para se acessar. Eu fui buscar alguma coisa no jornal Rede e Luz Espírita, na redação Momento Espírita, que, que aborda muito bem os ensinamentos de Kardec, e também fiz uma leitura no nosso Evangelho, obviamente, para ir unindo, né, os fatos. E a frase que nós colocaríamos hoje é essa: a generosidade que você semeia na vida dos outros florescerá em dobro na sua, né? É aquela questão da lei de dar e receber, né? Causa e efeito, plantar uma semente doce para colher um fruto doce. Então, esse tema, essa palavra generosidade, ela tem uma abrangência muito grande, tá? Como eu disse inicialmente, para haver generosidade, tem que haver amor, gratidão, compaixão, fé, né? Bondade, serenidade. Então, para sermos generosos, nós precisamos nos munir de uma série de atributos positivos e bons para que a gente possa praticar esses atos de generosidade. Então, ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é, muitas vezes, a melhor ajuda, né? É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Então, é tão simples, né? Às vezes, ser generoso é simplesmente ficar calado. Ser generoso é ouvir, né? Sem externar opiniões, considerações, pontos de vista, que são coisas que partem, às vezes, muitas vezes, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio ego, né? Então, às vezes, o silêncio já é uma demonstração. E a confiança que a gente deve ter sempre é no poder de Deus, né? No poder superior, que nos traz experiências para o nosso crescimento. Então, generosidade sempre, isso eu trouxe desse Rede Luz Espírita. Ele diz lá assim, ó, nós somos generosos perante a vida? É uma pergunta. Então, talvez essa pergunta nos tome de surpresa, né? Talvez nunca tenhamos pensado nisso. Ou ainda, quem sabe, seja algo que acreditamos não ser preciso nos preocupar. Porque existem muitas coisas, né? Que no corre-corre, no nosso cotidiano, a gente nem se lembra, né? Então, somos generosos? É uma pergunta. Porém, com certeza, em algum momento, nós fomos presenteados com a generosidade de alguém que cruzou o nosso caminho. Então, a generosidade é esse sentimento de desprendimento de si mesmo, de nós mesmos. É quando esquecemos das nossas necessidades, dos nossos problemas e ocupações para nos ocuparmos com o próximo, né? É aquela questão de se doar, né? Aquele momento que você sente que o próximo está ali numa aflição, com uma dificuldade, passando por um problema, tá? Então, a generosidade é esse ato, esse sentimento de desprendimento, quando nós esquecemos de nós mesmos para nos atermos ao que pode ser feito para ajudar o próximo, o outro. Então, a generosidade,
ela é moeda tão cara, tesouro tão precioso, que somente consegue ser paga de igual forma. O que que ele está querendo dizer com isso, né? É aquela frase, né, que nós citamos aí no início, né? É, bondade gera bondade, né? Plante uma semente doce que você vai colher um fruto doce, né? É a lei da ação e reação, né? Então, a generosidade é uma moeda rara e cara, preciosa. E você pode, se você espalhar generosidade, você vai receber também generosidade, porque ela é paga de igual forma. Assim, generosidade não se retribui com o reconhecimento de um muito obrigado. Tampouco consegue ser paga com presentes ou valores monetários. Menos ainda, conseguimos retribuir a generosidade que nos é ofertada com um simples favor ou alguma gentileza. Então, se nós voltarmos lá ao filminho do Chico, né? Nós vamos nos lembrar de que o Chico tinha uma gratidão, né, para aquele ex-patrão dele, porque aquele ex-patrão foi uma pessoa importante na vida do Chico, tá? E em função da situação em que ele se encontrava no momento da passagem dele, ele não tinha nem como ter um caixão. E aí o Chico, o que que ele fez? Ele, com um ato de generosidade, ele foi buscar, né, um funeral mais condizente para aquele amigo que havia ajudado ele no passado, tá? Então, um simples favor, às vezes, você pode pagar com uma gentileza. É o exemplo que o Chico nos passou, nos deu. Então, apenas com generosidade se paga a generosidade que recebemos. Então, por nascer, então, em corações nobres, fruto e filha da abnegação, ela é moeda de alto quilate. Então, a generosidade, para que ela aconteça, ela tem que vir de corações purificados, de corações nobres, tá? Então, ela é uma moeda de alto quilate, né? É uma retribuição de altíssimo valor. Por isso, então, é normal que aqueles menos nobres, que ainda não dispunham de alguma generosidade no coração, desconfiem de atitudes generosas, né? A gente vê muito isso, né? Ah, eu fico com o pé atrás, esse cara está sendo muito bonzinho, né? Essa pessoa está muito amorosa para comigo. Eu acho que deve ter alguma segunda intenção aí por trás, né? Então, julgam a atitude altruísta do outro como permeada de segundas intenções, como quem deseja algo além da própria ação. Então, no mundo que nós vivemos, esse mundo conturbado, agitado, né, todo atribulado, às vezes é difícil encontrar pessoas com essas demonstrações de generosidade, como demonstrou o filmezinho, a atitude do Chico, né? Então, a atitude, às vezes, altruísta do outro, ela gera uma desconfiança, achando que a pessoa deve estar querendo alguma coisa em troca, né? Então, chegam a se constranger quando são alvo da generosidade alheia, pois, em sendo brindados por esse presente, sentem-se afetados no orgulho, na presunção e na vaidade, tá? Então, muitas vezes acontece, ou pode até mesmo acontecer, né, de que quando alguém, às vezes, é generoso, com o outro, né, ele pode se sentir afetado no seu orgulho, na sua vaidade, né? Porque o ato de generosidade, ele é tão nobre, ele é tão altruísta, né? Que se a outra pessoa, o outro lado, não estiver vibrando nesta
mesma sintonia, tá? Ele, em função do próprio orgulho e da própria vaidade, ele vai até mesmo negativar esse ato de generosidade, tá? E aí, aquilo que se falou ali anteriormente, às vezes acha que é uma jogada, que tem um segundo interesse por trás de tudo isso. Então, quase sempre esquecemos que também é generosidade como somos capazes de reconhecer na ação do outro a sua gentileza, a sua atitude nobre. Então, pura e simplesmente reconhecer a generosidade no outro passa a ser uma atitude nobre da nossa parte também, né? Então, é quando nós conseguimos. E quando conseguimos perceber esse movimento invisível, discreto, da generosidade alheia para conosco, que nos tornamos agradecidos, reconhecidos a quem dessa maneira nos brinda, tá? Então, quando nós estamos abertos a receber, né, esses atos de generosidade, tá? Nós acabamos nos tornando agradecidos, né? E reconhecidos, reconhecendo essa maneira generosa que o outro está nos brindando. Então, voltando lá no filmezinho do Chico, né? O ato de generosidade dele não gerou também de todo aquele pessoal que ajudou a recolher a ajuda para a compra do caixão? Aquele senhorzinho cego dando as moedas que tinha. Então, a generosidade do Chico buscando, né? Esse auxílio gerou nos outros a generosidade. E, obviamente, enxergando essa generosidade, as pessoas contribuíram com o Chico, como fez aquele cego, né? Então, às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém, né? Então, um ato de generosidade é uma gota de amor, é uma gota de gratidão. E quando a pessoa que está recebendo esse ato de generosidade ou compreende ou entende, pode mudar muita coisa na vida dessa outra pessoa, né? Dessa forma, então, é generoso, por exemplo, o escritor que, alcançando um grande prêmio, lembra-se de reportá-lo à professora que o alfabetizou, à mãe que o conduziu, ao pai que lhe deu, que lhe formou o caráter, né? É generoso o chefe, o líder empresarial que, frente a uma grande conquista profissional, ele é capaz de dividi-la com os funcionários e colaboradores, compartilhando louros, né? Sabendo-se apenas representante de uma grande equipe, reconhecendo que sozinho não alcançaria tal patamar. Então, esse é um ato de generosidade, né? Citando ali o escritor, citando ali o chefe, o líder empresarial, que demonstrou que o sucesso só foi obtido com a ajuda da equipe, né? O escritor famoso, com o auxílio daquela professora que o alfabetizou, a mãe, ao pai. Então, o generoso, ele reconhece, tá? Todos os atos e ações generosas que o circundam e demonstra. Então, são tão simples, né? Os atos generosos que podem ocorrer, né? No nosso cotidiano. Então, aí vem um exemplozinho, né? O menininho ali abotoando a blusa, né? Agasalhando, tá? A mamãe e a filhinha ali fazendo um chocolate que poderá ser servido, compartilhado com outros, né?
o rapazinho ali ajudando a conduzir um idoso na rua, tá? O outro menininho ali embaixo, né? Curando o ferimento de um outrozinho, né? De um outro coleguinha, tá? As crianças, os avós, né? Generosos com os netos e os netos retribuindo essa generosidade. Olha quanto exemplo, né? E muitos existem, são infinitos os casos de generosidade que, se nós colocarmos olhos neles e pudermos assim praticá-los também. Então, generosos somos quando compartilhamos felicidade com quem se encontre atravessando agruras, quando compartilhamos alimento com quem padece de fome, compartilhamos o nosso tempo com o solitário, compartilhamos nosso sorriso com quem esteja mergulhado em profunda tristeza, né? Então, são atos de generosidade que demonstram amor, afeto, gratidão, tá? E é o que Jesus nos ensinou, né? Jesus foi um homem extremamente generoso com todos que ele encontrava pelo caminho. Então, a generosidade é antítese do egoísmo. A generosidade é flor de raro perfume que, ao ser distribuída, mantém sempre perfumadas as mãos daquele que a oferta, né? Então, como é bom ser generoso, né? Parece que faltam 2 minutos, né, Marta? Isso, Jorge, 1 minuto e 41. 1 minuto e Minuto 41, Tô bateu. contando, agora eu tô contando. Estou vendo aqui, tem um indicadorzinho aqui. Então, meus irmãos, atos de generosidade, né? Por exemplo, você tem uma hortinha, você tem ali um pezinho de laranja, alguma coisa que produz mais do que você vai consumir. Então, seja generoso, compartilhe com os seus amigos, seus vizinhos, né? Divida, né? O pão. Não foi assim que Jesus fez? Foi. Ge- Generoso foi também o samaritano da parábola cristã, né? 1 minuto agora, tá bom? Tá, vamos ficar esperto, né? Generoso, então, foi o samaritano da parábola cristã. Ao esquecer dos seus compromissos, ofertando o seu tempo, os seus cuidados e seus recursos amoedados para atender o ferido deitado à beira do caminho. E ainda preocupando-se com os dias futuros, comprometendo-se à continuidade do auxílio, né? Então, para nós que conhecemos essa parábola, além de atender e levar ele para um abrigo, ele deixou lá recursos para que aquele doente, né, aquele ferido, pudesse continuar sendo tratado, né? E então, generosos, né, como exemplo, foram Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Gandhi, Albert Schweitzer e tantos outros que esqueceram de si a fim de perfumar a vida daqueles que estavam ao seu redor, né? Exemplo de Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, exemplo de Francisco de Assis, né? E tantos outros, né? E aí eu quis trazer aqui, né? Aí, olha, o exemplo do bom samaritano, né? Acolhendo, sendo generoso com aquele irmão que estava ferido. Madre Teresa de Calcutá, quanto auxílio, quanta generosidade ela demonstrou na sua vida, né? Esse rapazinho simpático aí, né? Que nós acabamos de ver o filmezinho dele, sempre nos dando exemplo de amor, de fé, de é, compreensão e acompanhamento aos ensinamentos de Jesus, né? O Gandhi, com quantos ensinamentos e quanta humildade, né?
E esse Schweitzer, que também foi um homem muito generoso, que auxiliou em muito, e que, se alguém tiver a curiosidade, procure ler um pouco a respeito, que é muito interessante a biografia desse rapaz aí, bigodudo. Claro que poderemos ensaiar os primeiros passos de generosidade tocando o bolso, né? Para oferecer aquilo que nos sobra aos que têm tão pouco, tá? Então, a generosidade, ela também pode ser com algum recurso material, com algum meio material para aqueles que estiverem necessitando do recurso material, para a sobrevivência, para a manutenção da saúde, né, para o abrigo e tal, tá? E até então nós falamos de generosidade, aquela que vem do coração, né? Que é o amor, né? Que é a gratidão, que foi o exemplo dado no filminho do Chico. Mas pode vir também, tá? De algum recurso tocando o bolso, né? Existe muita gente que tem muito menos do que aquilo que nós possuímos para a nossa sobrevivência. Então, é o repartir o pão, né? O pão físico também. Então, porém, poderemos sempre investir mais e permitir que a generosidade ganhe espaço em nosso mundo íntimo, quando formos capazes de esquecer um tanto de nossas vontades, nossas razões, nossos anseios, para simplesmente semearmos nos caminhos alheios as flores perfumadas com a brisa da fraternidade, né? Então, nós sempre poderemos ser essa luz do mundo e sal da terra, né? Que já falamos aí em momentos anteriores, né? Que nós podemos sim é, é, abrilhantar, né? Tornar mais suaves os caminhos alheios, tá? Perfumando os caminhos, né? Com a brisa da fraternidade e, consequentemente, sendo generosos. Foi o exemplo que o Chico nos deu ali naquele filminho. Então, a generosidade consiste em dar antes de ser solicitado. Porque quando alguém lhe solicita e você fornece, tudo bem, é sempre um ato de ajuda, de auxílio, né? Mas a generosidade é muito mais valiosa quando você a oferece indistintamente, tá? Ou independentemente de você ter sido solicitado. É algo que tem que brotar de dentro dos nossos corações. Então tem que ser uma prática do nosso cotidiano. Todos os que estendem mãos invisíveis para sustentar vidas, instituições nobres, são semeadores dos tempos novos, né? Que estendem mãos invisíveis. Ou seja, é aquele que faz o bem, mas não tem aquela necessidade de ser reconhecido, como faziam os fariseus na época de Jesus, que gostavam de falar dos seus feitos em praça pública, né? Para serem reconhecidos. Então, estender sempre mãos invisíveis para sustentar vidas, instituições, né? São estes semeadores dos tempos novos. Graças a eles, muitos vivem, outros sobrevivem. Alguns despertam da tristeza, inúmeros os imitam, seguindo-lhes as pegadas. Semeadores generosos, anônimos, perseverantes, são servidores de Jesus, tá? Jesus espera que nós sejamos generosos, anônimos e perseverantes. Então, que tal aderirmos à generosidade nós também? Não que não sejamos, mas podemos potencializar, tá?
podemos fazer um pouco mais, podemos olhar, né, mais atentamente quais são os atos generosos que nós praticamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso entorno. Então, generosidade é fazer algo de bom para alguém que jamais saberá, tá? É aquele ato feito com mãos invisíveis. E assim, nós poderemos ofertar amor. Assim, nós poderemos dar ao próximo o amor que está dentro do nosso coração. Nós podemos compartilhar esse amor, né, com o próximo, assim como o Chico, no filminho, ele compartilhou. Quando o pai do Chico diz, tal, não precisa talvez fazer tudo isso, o Chico disse, eu tenho uma dívida de gratidão, né, para com aquele ex-patrão dele. Tá? Então, isso é demonstração de amor, tá? É dar aquilo que você tem no coração para o próximo. Então, que assim seja, graças a Deus. E eu trouxe uma figurinha aí de Jesus com as crianças, né? É por quê? Jesus está ensinando. E Jesus vem nos ensinando o tempo todo, tá? A sermos generosos, a sermos irmãos, praticarmos a fraternidade e o amor que ele tanto nos deu. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos e vamos lá, vamos praticar um pouquinho toda essa generosidade que todos nós temos, mas vamos potencializá-la.